pessoal, vamos então para a próxima palestra. Agora nós iremos escutar a professora Valéria Vieira, que vai abordar o tema produção de materiais para o ensino de ciências. Vou falar um pouquinho, da experiência da professora Valéria. Ela é mestre e doutora em Ciências, Educação, Gestão e Difusão em Biociências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Graduada também pela UFRJ em Ciências Biológicas, com bacharelado e licenciatura. Possui pós-doutorado realizado no Centro de Ciências, Espaço Ciência Viva do Rio de Janeiro, ONG parceira da UFRJ, em capacitação em metodologias ativas no ensino pela Universidade de Burgos, na Espanha. Docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o IFRJ. Então, mais uma vez, quero registrar, que as perguntas deverão, então, ser colocadas no chat do YouTube, juntamente com o e-mail, e, posteriormente, iremos responder, ok? Então, espero que gostem da palestra da professora Valéria. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Valéria Vieira, eu sou bióloga de formação. Eu fiz bacharelado em zoologia e fiz licenciatura na época da graduação. Sempre gostei muito de estudar e queria trabalhar com formação de professores. Então, eu segui minha carreira acadêmica fazendo mestrado e doutorado na área de ensino de ciências. E tinha, nessa época, muitas inquietações sobre o processo de ensino-aprendizagem. Eu questionava muito como o aluno aprenderia, a melhor forma dele aprender, qual seria a melhor forma, se existia uma receita para o professor ensinar, e os materiais didáticos que eram aplicados para esse público, para esses alunos, eles deveriam ser modificados, como eles deveriam ser construídos. Então, eu fui seguindo a carreira acadêmica, mestrado, doutorado na área de ensino de ciências, pós-doutorado em divulgação científica, para entender também qual a relevância da educação não formal para o ensino de ciências, e continuei estudando, estudo muito até hoje, trabalhei em diferentes instituições, e hoje eu sou professora do IFRJ. No IFRJ, eu atuo em diferentes níveis de ensino. Atuo desde o técnico no curso de controle ambiental, dou aula de biologia geral em controle ambiental. E trabalho com alunos de graduação também. Não dou aula para cursos de graduação. No IFRJ do meu campus, que é o campus Nilópolis, não tem graduação em biologia, Existem cursos de licenciatura em outras áreas, física, química, e eu atuo com esses licenciandos no desenvolvimento de projetos de pesquisa, são bolsistas, iniciação científica, e a gente trabalha envolvido em diferentes projetos. Além dos alunos de graduação, eu dou aula para os alunos de lato sensu, Então, dou aula para a educação de jovens e adultos, dou aula para gestão ambiental e também trabalho no estrito sensu. No estrito sensu, sou professora de mestrado acadêmico, mestrado e doutorado profissional. Os três na área de ensino de ciências, Então, por essa caminhada, essa pequena experiência, eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre os nossos projetos, a nossa área, com o enfoque principal no quê? Na produção de materiais didáticos. Como é que são feitos esses materiais didáticos para o ensino de ciências? Então, pois bem, para a gente falar de produção de materiais didáticos para o ensino de ciências, eu tenho que pensar numa perspectiva. Então, aceitei o convite do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, para comemorar a 4ª semana de biologia, e conversar com vocês um pouquinho sobre essa produção de materiais didáticos. Como que a gente vai falar sobre isso? Eu vou falar para vocês e contar um pouquinho da minha experiência de produção de materiais didáticos dentro dos cursos que eu atuo.
que são os programas de pós-graduações profissionais, tanto mestrado e doutorado. Mas por que, Valéria? Não existe produção de material didático fora do estrito senso, né, dos programas de mestrado e doutorado? Nesse caso, os profissionais, sim, existem. Existe produção de material didático em qualquer instância, em qualquer nível. O professor, dentro da sala de aula, ele tem toda a liberdade para melhorar o processo ensino-aprendizagem, para melhorar o seu trabalho, para melhorar a aprendizagem do aluno. Então, qualquer professor dentro da sala de aula pode inovar e criar o seu próprio produto didático, né? Nós vamos chamar agora os materiais didáticos, né, por uma questão de padronização, de produto educacional. Então, para conversarmos sobre produto educacional, a gente tem que pensar na sua origem, né? Neste âmbito dos programas de pós-graduação na área profissional. Então, vamos pensar dentro dos cursos de mestrado e doutorado profissionais, existe produção de material didático, né? Sim, existe. E é obrigatório. Então, no curso de mestrado, no curso de doutorado, ambos profissionais, eles precisam, além de produzir as dissertações e teses, produzirem também o seu material didático. Então, esse produto educacional, ele é analisado e avaliado pelos pares, ele é avaliado na área de ensino, já que a finalidade dele é para o ensino, né? Estamos falando de formação de professores, então os professores que estão se formando no mestrado, no doutorado, eles estão construindo um produto educacional que sirva para o seu dia a dia, para a sua rotina de trabalho, que leve para a sala de aula. Então, além de avaliado pelos pares, ele também é avaliado por uma agência muito importante, que é a CAPES. A CAPES é a agência reguladora, né, da pós-graduação no nosso país. Pós-graduação estrito sensu, certo? Então, daí a gente pensa, né? Como é que surgiu o produto educacional? Esse produto educacional que está inserido dentro dos programas de pós-graduação estrito sensu. Para a gente discutir isso, a gente precisa lembrar de como surgiram os mestrados e os doutorados profissionais. Então, eu coloquei para vocês aí nesse slide um resumo rapidinho de como é que aconteceu, né, como é que emergiu, de onde emergiu essa necessidade. Em 1998, né, aconteceu a institucionalização dos mestrados profissionais. Moreira, Marco Antônio Moreira e Roberto Nardi foram os primeiros coordenadores da chamada Área 46. A Área 46 é a área hoje conhecida como área de ensino. Nesta área 46, né, essa área 46, perdão, ela regulou os cursos profissionais voltados para a área de ensino. Então, eles publicaram, tá, numa tentativa de normatizar todo o mestrado profissional da área de ensino, eles fizeram uma publicação em 2009, na qual eles colocavam o seguinte, que os mestrados profissionais deveriam ter um produto didático, hoje conhecido como produto educacional, né, definido. Ou seja, como eu já falei anteriormente, não podia ser apenas uma dissertação de mestrado, tinha que ser dissertação e um produto que atendesse à sua pergunta de pesquisa. Então, ele tinha que estar o quê? Emergindo dessa dissertação, certo? E o doutorado profissional? O doutorado profissional, né, como eu coloquei no slide, o doutorado profissional da nossa área, né, primeiro teve a criação da nossa área em 2011 e em 2017 ocorreu a institucionalização dos doutorados profissionais na área de ensino. E em 2019, né,
eles definiram um documento para essa área de ensino. Então, hoje, existem os mestrados e doutorados profissionais da área de ensino, regulamentado, regidos por documentação específica, né, na qual é obrigatória a construção de um produto educacional, né, desenvolvido, como está escrito no slide, pode ser um produto ou um processo, mas ele precisa ter uma aplicação em contexto real. Então, ele precisa ser levado para a sala de aula ou para um trabalho de educação não formal, um trabalho no museu, num campo, enfim, precisa ser um produto concreto, né, que facilite o processo de ensino-aprendizagem. Ok, então um produto que facilite esse processo de ensino-aprendizagem, mas qual a definição desse produto, né? Então, para os documentos, para o documento da área, que foi o documento criado em 2019, o produto educacional tem que ser resultado de quê? De um processo criativo, gerado por uma atividade de pesquisa, com o objetivo de responder a um problema ou uma pergunta, no campo da prática profissional. Nós usamos a palavra artefato, um objeto real, né? Virtual ou um processo. Então, o produto pode ser um objeto, um artefato real, virtual ou um processo. Agora, é muito importante que esse produto, ele apresente o que está escrito nessa última frase do slide para vocês. Deve apresentar potencial de replicabilidade. O que é isso? De que adianta, né, eu, enquanto professora, terminei meu mestrado, meu doutorado profissional, desenvolvi um produto extremamente útil para minha pesquisa, apliquei na sala de aula, vou publicar isso em periódico ou só na dissertação, em mídias, enfim, publico, mas não pode ser replicável. Ou seja, o meu colega de trabalho que viu isso não consegue replicar, não consegue fazer um outro. Então, isso não adianta. Então, o produto educacional, ele tem necessariamente que ser replicável. Exemplos disso, Valéria. Então, eu trouxe aqui duas imagens para vocês nesse slide de produtos educacionais realizados por antigas orientandas minhas. Então, primeiro, a gente tem essa mochila verde, né, que é chamada de mochila científica, da doutoranda hoje, Verônica Lopes. A Verônica tinha uma dúvida, uma inquietação, um incômodo em relação à educação infantil. Então, a pergunta dela era: como que a educação infantil trabalha o ensino de ciências? Esses meninos da educação infantil conseguem compreender os conceitos científicos? Os professores conseguem ensinar esses conceitos científicos? Existe alguma forma de melhorar isso? Podemos fazer algum produto educacional que facilite a vida tanto dos professores quanto a compreensão desses alunos? E ela desenvolveu essa mochila. É uma mochila científica com vários bolsos, nos quais ela inseriu artefatos, né? Então, ela inseriu vários kits de experimento. Agora, o mais importante, tinha um catálogo dizendo como utilizar aqueles artefatos para o ensino de ciências na educação infantil. Tinha artefato para trabalhar a água, para trabalhar os sentidos, para trabalhar as cores. Então, tinham vários artefatos dentro dessa mochila científica que trabalhavam conceitos científicos de ensino de ciências para a educação infantil. Então, a professora levava a mochila até o aluno e tirava dessa mochila, né, um coelho mágico. Olha, hoje a gente vai falar sobre água, então eu trouxe essa mochila e trouxe esse tema aqui, que vai trabalhar desse jeito. E a professora já estava preparada para aquela situação, porque tinha um catálogo dos experimentos, das experiências no ensino de ciências, os quais ela podia reproduzir em sala de aula. Então, isso era uma ideia, né, para trazer praticidade e efetivar o ensino de ciências na educação infantil. Foi uma ideia muito bem-vinda. Mas aí vocês me perguntam, mas Valéria, ele é replicável? Porque a mochila é um artefato concreto, né? E esse artefato eu não posso enviar por rede
para outros lugares. Então, como replicar a mochila? A mochila está toda descrita, todos os experimentos, o catálogo com esses experimentos. Então, qualquer pessoa que leia sobre essa mochila consegue construir, não precisa ser essa mochila, uma sacola, um outro experimento que ela possa realizar na sala de aula dela. E também eu trouxe para vocês um outro exemplo, que é essa revista digital EJA em Ação. É uma revista digital, né, que tem um endereço na internet, feita pela mestre Elisa Caetano. Elisa, né, tinha seus questionamentos sobre o ensino de ciências na EJA. Nós sabemos que no ensino regular, o ensino de ciências já é complicado. Na educação de jovens e adultos, onde tudo acontece de maneira mais rápida, né, em tempos diferentes, em contextos diferentes, é muito mais complicado. Então, ela queria facilitar, né, a vida do professor de ciências que trabalhava com as turmas de EJA. Então, ela criou uma revista muito bonita, que está em plataforma digital, que é fácil de ser acessada, e por meio dessa revista, ela consegue dar dicas, passar textos, vídeos de como é possível trabalhar o ensino de ciências para as turmas de educação de jovens e adultos. Então, trouxe para vocês dois produtos totalmente diferentes, dois artefatos diferentes. Um é real, o outro é virtual, e estão disponíveis e são passíveis de replicabilidade. Isso é o mais importante. Mas, gente, eu estou falando o tempo todo de artefato e produto são a mesma coisa, né? Produto educacional sempre é um artefato. Então, o produto educacional, ele pode conter mais de um artefato. Por exemplo, a mochila científica, né? A mochila científica, ela continha o quê? Vários experimentos, continha o catálogo, né? Que era uma instrução para o docente trabalhar o ensino de ciências. Então, existiam ali vários artefatos dentro de um produto educacional, que é a mochila científica. Mas nem todo artefato é um produto educacional. Então, existem objetos que podem ser criados, mas que não são passíveis de serem utilizados, no nosso caso, ensino de ciências, na sala de aula, não tem a replicabilidade. Então, não é um produto educacional. E pensando, né, em como analisar, como organizar, como avaliar, né, o produto educacional. Como eu já falei, a gente tem a agência regulamentadora, que é a CAPES, no nosso caso, né? Já que eu estou falando de cursos de pós-graduação estrito sensu. Então, os alunos, né, produzem esse produto educacional proveniente das suas dissertações, das suas teses, e esses produtos precisam ser avaliados, validados, para que ele possa ser disponibilizado, né, e ser passível de replicabilidade. Então, como que são organizadas essas categorias, né? Então, a CAPES, ela organizou o produto educacional em categorias. Isso é muito importante para os cursos, né, profissionais, para os cursos de estrito sensu. Por quê? Porque como ela é uma agência regulamentadora, ela mantém um nível de excelência dos cursos de pós-graduação. A partir do momento que os cursos de pós-graduação não estão atendendo esse nível de excelência, eles são fechados. Então, existe toda uma pontuação para que eles mantenham o nível de excelência e não sejam fechados. Afinal de contas, né, não adianta a gente ter N cursos de pós-graduação, trabalhar com formação de professores, mas ser uma formação, né, deficiente. Não, a gente quer uma formação real, concreta. Então, precisa sim ter um órgão que fiscalize, que oriente e que ajude a engrandecer esses programas, melhorar esses programas. Então, a partir disso, a CAPES criou essas diferentes categorias que estão no slide para vocês. Ele pode ser um material didático, instrucional,
pode ser um curso de formação profissional, pode ser uma tecnologia social, um software, um aplicativo, um evento, um relatório técnico. Enfim, existem todas essas categorias do nosso produto educacional. Enfim, então, produzir, né, um produto educacional, né, até engraçado, produzir um produto, construir, confeccionar um produto educacional, não é uma tarefa fácil, não é. Por quê? Porque precisamos desempenhar mais de um papel. A gente precisa ser um pesquisador, né? A gente, o orientando, o orientador, todos envolvidos no projeto de pesquisa. Então, precisa ser um pesquisador que construa um projeto de pesquisa, que tenha uma pergunta de pesquisa que o produto educacional irá ajudar a resolver. Só que, além disso, a gente tem que ser um projetista. Então, eu coloquei nesse slide para vocês entenderem um pequeno esquema. E aí, esse esquema a gente pode olhar o seguinte: a gente tem, né, 4 áreas desse esquema. Temos 4 áreas desse esquema. A gente tem o pesquisador e projetista, então tem que ter uma pessoa que se divida em 2 diferentes, né, que pesquise e que projete aquele produto. A gente tem o setor de desenvolvimento da pesquisa e do produto. Na parte de cima, que está ligado ao tópico 2, né, acho que está cortado para vocês, mas a gente tem o design do produto. Como é que esse produto vai ser? Esse produto tem que ser apresentável, já que ele vai ser replicável, já que ele vai estar presente na sala de aula. E a gente tem a preocupação também com a inserção social, né? Ele precisa estar disponível para todos. As pessoas precisam ter acesso. Como que as pessoas vão ter acesso a esse produto? Então, para desempenhar esse papel de pesquisador e de projetista, a gente tem que se preocupar com esses 4 fatores, né? Isso não é uma tarefa fácil. Então, para isso, existe uma metodologia para se construir um produto educacional, que também está nesse slide, né? Essa metodologia, eu estou falando dela pensando que nas dissertações, nas teses, já que a gente está num programa de pós-graduação. Então, nessas dissertações, nessas teses, precisa ter um capítulo específico que fale de produto educacional. E aí precisa ter várias etapas, né? Por isso a nossa escadinha aqui para a construção desse produto educacional. Então, a gente precisa ter a descrição das etapas, com a delimitação do problema, a definição dessas etapas com a idealização e a elaboração do produto educacional, a prototipagem, se for o caso, né, um produto tecnológico, uma inovação tecnológica, e a aplicação, avaliação e validação em primeira instância, quando a gente pensa em mestrado profissional. Então, o mestrando construiu o produto, então ele vai aplicar na sala de aula, vai validar este produto, né? Agora, quando a gente vai para o doutorado, é mais do que aplicar e validar. Ele precisa estar o quê? Estar inserido num referencial teórico. O mestrando também. Ele precisa inserir esse produto dentro de uma discussão teórica. Mas o doutorado, como tem o dobro do tempo de um mestrado, né? O mestrado são 2 anos, para nós, o doutorado são 4. No doutorado, o doutorando tem que ter uma discussão teórica muito mais consistente. Estamos falando de cursos profissionais, né? Mestrado profissional, doutorado profissional. Como assim, Valéria? Mestrado ou doutorado profissional tem que ter teoria? Sim. Nós não somos apenas uma mão na massa, né? Não é um curso técnico. O mestrado profissional e o doutorado profissional é voltado sim para a área de trabalho, mas é voltado para uma área de trabalho embasado na teoria. Daí, gente, existem várias publicações que explicam melhor sobre essa validação, perdão, do produto educacional. Né? Eu trouxe aqui, por exemplo, a página de um artigo que eu cito no final, aqui no último slide, tá? O referencial teórico, que é esse artigo, e ele mostra exatamente todas essas etapas: pesquisa, análise, síntese, prototipação, quando for o caso, avaliação do produto, análise dos resultados e aplicação, revisão do produto e replicabilidade, tá? Então, eu queria ressaltar aqui a etapa 4, onde fala da aplicação do produto
e a avaliação. Ela pode ser quali e ou quantitativa. Essa aplicação do produto e a avaliação, ela não é uma etapa obrigatória para o mestrado profissional, mas sim é uma etapa obrigatória para o doutorado. E ele é validado como? Por banca, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas qual a proposta de validação? Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, só terem uma ideia de como é que funciona. Essa validação do produto, ela pode ser feita, por exemplo, por fichas de avaliação, que são fichas que os programas estão implementando atualmente para serem todos unânimes nessa avaliação, nessa validação do produto. Então, existem fichas, né, no nosso país, que é imenso, que existem N programas de mestrado e doutorados profissionais. Então, estamos tentando fazer uma coisa unânime, que é manter essas fichas, né, que são validadas por uma banca examinadora, já que o mestrando e doutorando vai defender sua dissertação, sua tese para uma banca. Então, o que ele precisa ter? Ele precisa falar nessa ficha sobre complexidade, registro, impacto e aplicabilidade, aderência e inovação. Para vocês terem uma ideia, só aqui rapidamente, como é que seria uma ficha, por exemplo, né, o que a agência CAPES pede como complexidade? Ela pede que o produto educacional compreenda que esteja relacionado a etapas de que no produto esteja especificado as etapas de elaboração, desenvolvimento e validação. E aí, quando a banca vai analisar isso, ela pode marcar, né, nessa coluna da direita um ou mais item, né, sobre aquele produto que ela está analisando. Ah, a metodologia está clara, há apontamento sobre os limites de utilização do produto. Então, é claro que quanto mais itens ela marcar na coluna da direita, mais complexo e melhor avaliado e validado será esse produto. Mas, Valério, o que são essas, né, dimensões? Complexidade, né? Então, eu coloquei aqui para vocês rapidamente, a complexidade é uma dimensão, né, que está contabilizada como qualitativa para CAPES, a partir do modelo de avaliação desenvolvido pela área para ser remitido pela banca de dissertação ou tese. Então, a banca vai avaliar o quanto complexo é, como eu mostrei no exemplo daquele pedaço da ficha. Registro é se esse produto está catalogado, registrado, tem SBN, ISSN, tem o EduCapes, né, como eu dou o exemplo aqui, o EduCapes é muito utilizado para os nossos produtos educacionais, porque ele está dentro da CAPES, ele está no site da CAPES. Se vocês jogarem no Google, por exemplo, EduCapes, vocês chegam rapidamente nesse site, lá tem o local de busca. E aí você pode botar revista de EJA, e vocês vão achar vários produtos educacionais e é fácil de baixar, então é muito acessível. Então é muito útil, né? Porque é padronizado para todos, está de forma virtual para todos. Além disso, a gente tem impacto e aplicabilidade. Então, o que vai ser analisado no impacto, por exemplo? Vai ser analisada a forma como esse produto foi utilizado e aplicado nos sistemas educacionais, culturais, de saúde, ciência, tecnologia e inovação. E a aplicabilidade. Se o autor precisa estar presente para aplicar o produto. Porque se o autor precisa estar presente, se a mochila científica só funciona com o autor ali do lado, ele não é um produto educacional, ele é um serviço prestado. E aí não é avaliado como tal. Então precisa ser um produto. O autor não tem que estar presente, né? Além disso, tem aderência e inovação. Né? A aderência é como a origem do produto educacional apresenta as origens nas atividades, das linhas de pesquisa dos projetos daquele programa. Ele tem aderência àquele programa, ele está vinculado às linhas de pesquisa, ele é um produto inovador, ele é criado a partir de algo novo, né? De uma reflexão, uma modificação de algo já existente, ou ele é totalmente inovador. E, gente, para concluir, né, qual é o objetivo, né, desse produto educacional ser avaliado, analisado?
é que ele seja o que é um produto ideal para a educação básica. Nós queremos melhorar a educação básica. Então, existe a formação continuada de professores com o intuito de melhorar a educação básica. Existem os cursos profissionais de estrito sensu, mestrado, doutorado, profissionais, para atuar diretamente na educação básica. Então, esse é o nosso objetivo. E dentro desses cursos vai emergir um produto educacional, que tem que atuar diretamente na educação básica. Ah, mas só pode na educação básica, não pode um produto educacional para o ensino superior? Sim, claro que pode, é para o ensino de forma geral. Só que o que nós recomendamos é que essa estruturação do ensino, né, essa melhoria do ensino comece nas bases. Então, é muito importante que a gente sirva, né, para a educação básica produtos de boa qualidade, produtos educacionais que melhorem o processo de ensino-aprendizagem, que construam o conhecimento tanto do docente quanto dos discentes. Eu sei que a minha palestra foi específica, né, para a construção de produtos educacionais, que são os nossos materiais educativos na área estrito sensu, mas eu volto a dizer, não só na área estrito sensu são construídos materiais didáticos. Eles podem ser construídos na sala de aula, né, em qualquer lugar que esteja em prol do ensino, certo? Só que aqui eu estou mostrando para vocês a maneira formal da construção desses materiais didáticos, que é a construção de um produto educacional oriundo de uma dissertação ou um mestrado. Bom, eu agradeço novamente a participação de estar aqui com vocês, mesmo sabendo que esta aula live, né, aula meio live está gravada, mas vocês, né, têm acesso aos organizadores desse evento e os organizadores têm o meu contato, então assim, eu estou aberta a perguntas, a dúvidas, a questionamentos, podem me dar um feedback, vai ser muito bom, eu estou muito feliz, né, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do ensino de ciências, do nosso trabalho enquanto docente, né, de mestrado profissional, de um doutorado profissional. Espero que isso tenha ficado claro para vocês e da importância, né, dos materiais didáticos para o ensino de ciências. Muito obrigada e nos encontraremos em breve. Oi, pessoal, meu nome é Rafaela e eu sou presidente do Grupo de Estudos em Educação da Contemporaneidade, o GEEC. Bom, nossa diretoria é constituída por mim, Rafaela, pela aluna Brenda como vice-presidente, pela aluna Gislene como secretária número 1, pelo aluno Gabriel Castro como secretário número 2, pela aluna Karen como tesoureira e pelo aluno Gabriel César como diretor de marketing. Todos nós somos alunos do curso Licenciatura em Ciências Biológicas e estamos muito felizes que esse ano o curso completa 10 anos. Bom, o GEEC foi fundado no segundo semestre de 2019, com o intuito de abranger ainda mais a educação perante aos alunos do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Além de abordar a questão de capacitação e melhoramento dos futuros professores, pois abordamos conteúdos como didática, ensino-aprendizagem, questões de educação brasileira, dentre outros temas, abordamos também a questão de postura. Então, trabalhamos bastante a questão de oratória, de desenvolvimento e de como se apresentar. Tudo isso leva ao GEEC como um grupo multidisciplinar, ou seja, ele abrange todos os cursos, na verdade, e ele está aí de portas abertas. A gente acredita muito que esse grupo, ele enriquece bastante os alunos, todos os alunos, perante aqueles que querem ser professores ou não, e principalmente as licenciaturas. Ele é um grupo que vem para somar em questão de tudo. A gente fica muito feliz com esse convite. Esperamos que vocês venham conosco neste grupo. E é isso. Um beijo.